Olá, amigos da TV Cidade Farroupilha. Estamos começando mais um programa falando de pets. Hoje o nosso convidado é o policial militar Carvalho, criador de cães da raça Pastor Alemão. Carvalho, a câmera 3 é tua para te apresentar aí e fazer as tuas considerações. Fique à vontade. Bem, o meu nome é Luiz Fernando, mas todo mundo me conhece por Carvalho, né? Eu trabalhei aqui na cidade de Farroupilha há 9 anos, na Brigada Militar. Hoje estou morando em Nova Roma do Sul e estamos com esse projeto aí, criando cães pastores alemães há 6 anos, né? Tentando melhorar a raça aí. E aí fui convidado pelo meu amigo da Costa aí para participar desse programa. Fomos colegas. Fomos colegas aí, tempos, né, da Costa? Isso. Também foi meu professor, eu da Costa. E me responde o seguinte, Carvalho, há quanto tempo tu tá criando os cães da raça Pastor Alemão? 6 anos. 6 anos. 6 anos? 6 anos. Tá, e me diz uma coisa, quais são as características do cão Pastor Alemão? Olha, o cão Pastor Alemão, ele é primeiramente um cão muito fiel, protetor, um cão muito amigo, né? Várias pessoas me perguntam assim, mas por que tu cria só o Pastor Alemão? Porque o Pastor Alemão ele é indicado para várias situações, né? Companhia, proteção, guarda residencial, empresarial. Então ele se encaixa em vários setores, por isso que eu adoro o Pastor Alemão e terminei optando por criar o Pastor Alemão também para cada vez tentar melhorar a raça. Sim, e me diz uma coisa, a gente sabe que o cão Pastor Alemão ele troca a pelagem dele, né? Geralmente a cada 6 meses, como é que funciona isso? Geralmente, agora mesmo, essa época, agora que está muito calor, a maioria dos cães pastor alemães está trocando pelo. Até nós somos prejudicados por isso aí, porque geralmente, por exemplo, tem uma exposição, um mês que está muito quente, aí o que acontece? Tu vai expor o cão e o cão está pelado, sem pelo, aí ele não mostra aquela beleza por completa dele, sabe? Terminando sendo prejudicado. Mas geralmente assim, é questão de 6 meses. Tem a questão da cadela, né? Quando a cadela entra no cio, geralmente antes de entrar no cio, começa aquela parte hormonal dela trabalhar e ela vai perdendo muito pelo também. Sim. A minha, inclusive, ela está trocando agora. Referente à castração, que o pessoal fala muito e pergunta muito sobre a castração. No caso, tu indicaria tanto para o macho e para a fêmea, em que época fazer a castração? Eu geralmente não indico, tá, Costa? Eu não indico. Geralmente o pessoal me pergunta, olha, procura alguém especializado, não recomendo castrar, não... Procura alguém especializado, um veterinário, que ele vai dar as orientações certas, né? Tu deixa a critério do dono do cachorro. A critério do dono do cachorro. Certo. Tu poderia falar sobre a garupa do Pastor Alemão, que o pessoal sempre pergunta, quando eu comprei a minha, o pessoal pergunta assim, mas por que o teu cachorro ele tem a parte traseira caída? É algum problema de saúde? Não, o que acontece? Também várias pessoas me perguntam isso aí. A garupa do cão Pastor Alemão, ela é inclinada, por quê? Porque o cão Pastor Alemão, ele é um trotador por excelência. O cão ele foi feito para trotar atrás de ovelhas, atrás do rebanho. E o que acontece? Os cruzamentos que eu digo cruzamentos estudados, não qualquer cruzamento de fundo de quintal, né? Sim. Então os cruzamentos eles foram procurando cada vez mais corrigir o esqueleto, a cor, temperamento, que é uma coisa que nós batemos muito nessa questão do cão ter temperamento, né? E a questão da garupa é o seguinte, ela tem aquela angulação posterior ali, a linha dorsal dele é assim inclinada, para o cão ter mais amplitude na sua passada. Quando ele vai trotar, ele trabalha como se fosse um trator. O posterior dele, a retaguarda dele, digamos assim, né? Então é por isso que é inclinado para ele ter mais tração nos posteriores. Então o pessoal já pode ficar tranquilo que não é nenhuma doença, então. Tá. E me diz uma coisa, fale sobre o pedigree. Como é que funciona o pedigree dos cães pastores alemães? Bom, o pedigree ele funciona da seguinte forma. O CBPA, o Clube Brasileiro do Pastor Alemão, ele nos
nos cobra, tem muitas exigências. Por exemplo, para um cão ter pedigree, ele tem que ter o pai selecionado pelo clube do pastor alemão e a mãe selecionada pelo clube do pastor alemão. O que é isso? O cão precisa passar por uma prova de obediência e proteção. A proteção é nada mais que ele ir e morder um figurante sob o comando do seu condutor. Ele vai lá e morde o figurante, que já é para comprovar o temperamento, né? Que é feito isso. O cão, passando nessa prova aos 18 meses, aí ele é apto a procriar. Logo, sendo que ele, antes disso, com 1 ano de idade, ele tem que fazer a chapa de displasia, né? Sim. E falando sobre displasia, o que seria a displasia? A displasia, ela é uma doença que ela dá nas articulações. A gente fala coxa femoral, que é a parte traseira, e os cotovelos, né, que é a frente. Quando o cão tem 1 ano de idade, ele tem que levar em um veterinário credenciado do CBPA e fazer a chapa de displasia. Ele é colocado numa máquina e tirado um raio-x de todo o esqueleto do animal. Existem três situações que ele pode procriar pelo clube do pastor alemão, que é ainda permitido, que ele já está com um grau de displasia, mas ainda não chegou na situação de não poder procriar. No ainda permitido, como o próprio nome já diz, está no limite. Aí ele tem a situação quase normal, que é uma situação tranquila de procriar, e a situação normal. Mas displasia, um certo grauzinho de displasia, todos os cães têm, né? Os pastores alemães. Então a gente avalia, o clube pede essa situação realmente para cada vez nós ir evoluindo, mas estamos bem avançados nessa situação. Tá, digamos que um cão que já tem um certo nível de displasia, como é feito esse controle daí? Quando o veterinário credenciado faz o exame, faz a chapa de displasia, ele dá a avaliação dele, mas é mandado para o clube, e o clube tem 2 veterinários devidamente qualificados que eles vão dizer, não, realmente está apto a procriar. Não, aqui eu acho que é displasia grave. O último veredito é do veterinário do clube do CBPA, do Clube Brasileiro do Pastor Alemão. E aí nós esperamos sair esse laudo oficial no nosso site, e aí a partir dali, agora já posso investir nesse cachorro, posso botar para selecionar, né? Para mim poder no futuro tirar uma cria. Sim. E tem muitos que têm displasia, por exemplo, que passam por cirurgia, né? Tu sabe me dizer se volta a ficar 100% normal ou fica alguma sequela depois da cirurgia? Não sei te dizer, da Costa. Ainda não tive esse problema no meu canil, ainda bem. Sim, uma vez eu estava adestrando um labrador, olha bem, um labrador, que o índice de displasia é um pouco maior nos pastores, né? E o labrador era de uma guria que me contratou, e eu percebi que toda vez que o cachorro, eu brincava com ele, ele deitava, quando ele ia levantar, ele mancava de uma patinha. Só que ela não percebeu, e eu falei para ela. E ela disse que não, que isso aí era normal. Eu falei, não, leva num veterinário. E tinha displasia. E aí, quando foi fazer o exame, era nas 2. Então, ela fez a cirurgia, voltou, o cachorro dela voltou ao normal, né? Então, digamos que... Eu só vou deixar um alerta para essa questão de displasia. Geralmente, a pessoa adquire um filhote de porte grande, médio, grande. E o que acontece? A família, todo mundo acha muito lindo, muito bonito, leva no piso escorregadio. Olha, ele resbalou, caiu, que maravilha. A situação do piso escorregadio é grave, é gravíssimo para um filhote. Por quê? Porque os ossos, as cartilagens ainda não estão bem formadas, né? E aí ele vai resbalando, muitas vezes ocorre uma separação desses ossos das juntas, e isso aí com o tempo ele vem mostrando. E provavelmente, se for feito um exame de displasia nesse cão que resbalou muito em piso escorregadio ou foi criado só em pisos cerâmicos, é bem complicado. É provável que ele vá adquirir. Seria o mesmo caso do Dark Chow, né? Que chama de linguicinha, né? Isso aí. Que tem pessoas que compram Dark Chow, mas a casa tem 2 andares, várias escadas. Aquilo ali prejudica a coluna, Prejudica muito. Então, sobre o pastor alemão, já existe a tecnologia do chip, né? Porque antes tinha outras formas de identificação.
no teu canil, existe alguma coisa referente ao chip? Ou como é que é o controle desses cães? Como é que funciona? Sim, existe, e todos que criam sério de forma oficial, né, devidamente registrados, funciona da seguinte forma. Eu trabalho assim. Aos 45 dias vem o meu veterinário lá da minha cidade, visitar a ninhada. E junto com o veterinário tem que vir o fiscalizador do CBPA. Ele fiscaliza a ninhada. Ele vai lá, vai testar, vai verificar os dentes, vai testar, ver se está tudo tranquilo. Ele vai examinar os testículos dos machinhos, tudo, está tudo tranquilo. O que acontece? Tá tudo bem a ninhada, tá sadia, a carga dentária está tudo ok, os testículos estão ok. Nós podemos implantar um microchip de identificação. Ele é o tamanho de um grão de arroz que é implementado com uma agulha. E o que acontece? Aquele microchip, ele tem um número de identificação e eu coloco no mapa de ninhada, que nós chamamos de mapa de ninhada, é o registro da ninhada. Sim. Vai todos os dados ali. Aí eu coloco, por exemplo, o nome do meu canil é Morada de Carvalhos. Vamos supor se o nome do cachorro vai ser Rex. Rex da Morada de Carvalhos e o número tal. Aí eu coloco ali data de nascimento, os dados dele certinho, nome do pai, nome da mãe, todos os registros que pede do pai e da mãe, e encaminho com a assinatura do verificador de ninhada oficial do Clube Pastor Alemão e o meu veterinário. Eu encaminho para Porto Alegre encaminha para São Paulo, para o Clube CBPA. O Clube CBPA faz a avaliação e já lança no banco de dados. Aí já está no site lá, tudo oficializado, tudo certinho. Então, para quem compra os cães, que nem no teu canil, por exemplo, já tem essa segurança que, em primeiro lugar, a cruza já é escolhida os pais, né? Sim, é feito um estudo. O pai de tem um bom casamento. temperamento, a mãe tem um bom temperamento e a cruza sai muito boa. O chip é uma segurança a mais, porque, digamos, a minha é chipada, né? A minha tem chip. Então, digamos que lá pelas tantas o meu cachorro some, ou ela fugiu, alguém pegou, ela é mansa, alguém pegou ela. Com a maquininha, eu coloco no pescoço ali, o próximo onde é que está o chip, que nem sempre tem um local determinado, que a pessoa que comprou sabe onde é que é. Coloca a maquininha, aparece o número do cachorro, né? O número do cachorro, o nome, os dados, tudo dados, certinho. Então, na verdade, é uma segurança a mais que veio para o proprietário, porque assim, antigamente, quando tu perdia um cachorro ou alguém te furtava ou roubava ele, tu podia até dizer, não, aquele cachorro era meu, mas para provar era difícil, né? E hoje, através dessa tecnologia, Exatamente. Eu acredito que essa visão aí veio para ficar e vai permanecer. Essa, e vai... provavelmente. E vai... Até por questão, assim, dos maus tratos, né? Antigamente tinha que tatuar a orelha do cachorro, lembra? Sim. Era judiado aquilo ali, difícil de fazer, né? Hoje não, do tamanho de uma agulha, o veterinário faz em segundos ali, né? Pois é, aquela da tatuagem o pessoal falava muito, mas isso aí não machuca, realmente, machucava, né? Machucava sim. Só que é uma tatuagem que era necessária, porque para identificar o teu cachorro. Exatamente. Hoje com o chip se anulou isso, né? Exato. Eu gostaria de te fazer uma pergunta, isso é uma resposta pessoal tua. Que tipo de cachorro tu diria assim, para quem vai comprar um cachorro, qual seria, na tua visão, o cachorro que daria menos problema? Menos dificuldade para se criar para qualquer tipo de dono, seja homem, seja mulher? Olha, é uma opinião própria. Depende da situação, para que tu vai querer o cão. Eu sempre penso assim, né? Claro, um pouco tu vai me dizer, eu moro em apartamento. Isso, digamos, vamos citar um apartamento. E ele é pequeno. Eu recomendaria um Shih Tzu, um York. Shih Tzu é um cachorro muito, muito bom para isso aí, né? E agora se a pessoa me dizer assim, eu moro na residência, eu preciso de um cão para guarda, companhia, o que ele me disser dali para frente, eu vou dizer para ele, pastor alemão, porque eu conheço. Sim. Entendeu? Eu já ia te perguntar, para quais situações tu já mais ou menos respondeu, mas para quais situações que tu indica o pastor alemão? Olha, o pastor alemão... Todas elas, que tu acha que ele pode ser indicado. Primeiramente, eu acho que é um cão assim, que é indicado para proteção da família, né? Para proteção da família, proteção da casa, patrimônio.
E além disso, ele é um cão assim de uma inteligência extrema, extrema. Posso te falar isso que conheço o pastor alemão há anos. Meu primeiro pastor alemão eu tive em 1999, para te ter uma ideia. Então eu digo assim, ó, ele é o cão ideal para a família. 22 anos. É protetor, ele é amigo. E um detalhe, lá em casa, se chegar alguém, os cães são bravos, temperamento forte, que é o que eu defendo e procuro em cada acasalamento meu. É bom. Mas se você chegar lá agora, eu apertar a sua mão, conversar um pouco contigo, os cães eles já ficam adaptados a você, tranquilo. Ele já sabe que foi aceito no local. Exato, exatamente. Isso aí. Sim. E daí a gente ouve falar assim, o pastor alemão, que nem tu falou, indicado para guarda e proteção, territorial, pessoal, a gente já conhece cães que eles fazem, cães pastores alemães, que nem do 3º Comando de Caxias do Sul e de outras polícias que fazem busca de entorpecentes, busca de pessoas perdidas em matas, nos mais variados locais, por exemplo. E também o pastor alemão ele é usado para sinoterapia. Tu já deve ter conhecido essa técnica da sinoterapia, que tu pega um cão pastor alemão, que daí ele tem um temperamento, ele pode ser forte, médio ou fraco o temperamento. E aí tu deixa o cachorro dócil e trabalha com pessoas com as mais variadas doenças, né? A outra pergunta que eu tenho para te fazer, também é uma opinião própria. Qual seria o cachorro ideal para um pátio? Para quem tem uma casa e tem um pátio? Olha, como eu te digo, sempre vou indicar o pastor alemão. Sempre o pastor alemão. Aí se a pessoa diz, eu não quero um cão brabo, aí eu já vou indicar outras raças. Vou indicar, por exemplo, o Golden, né? O próprio labrador, e olha, tem labradores que são cães, têm temperamento, alguns deles têm temperamento forte também. Mas se tu quiseres buscar o equilíbrio entre tudo isso, tu vai terminar, se tu fizer um estudo, tu vai terminar optando pelo pastor alemão. Sim, e se eles te perguntarem assim, eu quero ter um cachorro, eu tenho uma casa, mas eu quero ter um cachorro dentro de casa e um cachorro de porte grande. Qual que tu acha que tu indicaria? O pastor alemão, né? Eu não indicaria, por exemplo, né? Porque tem a questão da troca de pelo. O pastor alemão até 1 ano ele é uma criança. Sim. Então ele bagunça, ele morde, ele destrói tudo. Não recomendaria para esse tipo de situação aí. Recomendaria talvez um Golden. Se ele quer um porte grande, para criar dentro de casa, um Golden. O Golden, um labrador. Muito bem. Tu tem algum cão em destaque no teu canil? Tenho. Eu tenho uma cadela lá, a Wanda. A Wanda é campeã uruguaia, campeã brasileira, campeã regional sul. A Wanda tem uns 20 títulos durante essa trajetória dela aí de 2 anos. E hoje, atualmente, ela está treinando lá no meu amigo Guto, lá em Porto Alegre, que ele tem um centro de treinamento para cães de exposição e também treina os outros tipos de cães. Ela está treinando lá para competir esse ano, para nós tentarmos um título que é o VA, que é o topo da raça do pastor alemão, né? Sim. E ela é uma cadela que ela tem grandes qualidades de conseguir. Mas nós vamos, como eu te digo, nós vamos tentar esse título. Não é fácil chegar lá, mas estamos no projeto, no caminho. Sim, esse título que tu fala, ele é de estrutura, Estrutura, temperamento, anatomia. Uhum. É um conjunto, na verdade. É um conjunto do todo. Tu sabe me dizer quantos cães, mais ou menos, tu tem no teu canil hoje, atualmente? Entre filhotes e... Hoje nós estamos com média aí distribuídos uns 70 cães. 70 cães. 70 cães distribuídos. Aí tem cães em Santa Catarina, tem no Rio Grande do Sul, né? Estão todos com... Aqui em Farroupilha tem vários clientes aqui que estão... Sabe me falar quem são os teus maiores clientes? Não precisa dizer nomes, mas assim de... Corporações, são policiais militares, são privados? Eu tenho uma cadela no 12 BPM também, lá, com o pessoal lá, com o Gomes lá. E eu tenho uns clientes que são do ramo de exposição, né? Que eles vêm, escolhem um cão na ninhada e eles terminam levando. Daí eu tenho cão em Santa Catarina, tenho aqui em Farroupilha, tenho um em Porto Alegre, são tudo cães promissores para competir, né? E esse ano eles estão entrando em pista, ainda são filhotes, né?
Também tem cães criados que já competiram, já tiveram vitórias muito interessantes no trajeto. Sim. Pelo padrão ali, pelo menos que existe uma lista, que nem a gente diz assim, de inteligência entre os cães, o cão pastor alemão ele aparece em terceiro lugar no nível de inteligência. O que tu poderia falar sobre isso? Embora tu já comentou algo sobre a inteligência dele, o que tu tem nesses 22 anos aí, o que tu tem prestado de atenção assim nessa inteligência deles? Porque eles são muito espertos, eles são muito ligados e às vezes quando tu tá ensinando alguma coisa, se tu não souber mostrar direitinho para eles, eles te dão a volta, né? Exatamente. Tu trabalhou com adestramento anos também, né, da Costa? Sim. Então eu digo assim, ó, quando tu pegar um pastor alemão para fazer um adestramento, às vezes tu vai lá, tu dá 3 aulas pro cachorro e tu te surpreende, nossa, olha a tamanha inteligência do pastor alemão, né? E eu avalio dessa forma assim, porque eu trabalho muito com manejo, é preparar o quê? Eu não quero que o cachorro faça as fezes aqui, eu não quero que o cachorro saia no portão, aí eu trabalho esse manejo. E eu, para mim, o grau de inteligência deles eleva qualquer outra raça. Claro que eu vou sempre defender, porque eu crio cachorro, o pastor alemão, mas ele é... Sim. Mas mesmo assim é bom para os nossos amigos de casa eles saberem sobre a própria raça, porque muitos têm a raça em casa e não sabem essas particularidades, né? Exatamente. Então muitas vezes o pessoal perguntam sobre vacinas, como é que funcionam as vacinas, sobre antipulgas. Tu gostaria de falar alguma coisa sobre isso, já que você tem um canil? Como é que funcionam as primeiras vacinas? O meu veterinário, ele opta sempre assim, 30 dias a primeira vacina, 60 a segunda, 90 a terceira e depois os reforços anual. E eu digo assim, vacina, se a pessoa me dizer, vou dar uma vacina brasileira, eu vou dizer não. Vacina brasileira não dá. Tem que ser a vacina importada. Foi o que me falaram também. Eu trabalho com a Novivac ou a Vanguard. São as duas vacinas que eu trabalho. Vermífugo, eu trabalho com o Dontral, Pup. É o que eu recomendo. Se tu quer ter qualidade no teu canil, quer ter cães saudáveis, quer entregar para o teu cliente um cão saudável, bonito, tu tem que investir em qualidade de remédio, qualidade de vacina, né? Um produto. Sim. E me diz uma coisa, existe um clube que fiscaliza essa criação dos cães pastores alemães, que tu já nos falou alguma coisa sobre isso. Poderia nos falar mais aprofundado, assim, quais são as regras que eles cobram muito? Porque eu sei que eles são muito rígidos nessa parte, né? O CBPA, né, ele tem assim, por exemplo, quer ver uma coisa? Eu, para mim, me manter lá, eu sou sócio, todo ano eu tenho que pagar uma taxa, um valor bem interessante. Tá? O que acontece? Tudo que tu fizeres no teu canil, tu tem que dar satisfação ao CBPA. Tudo por fiscalização, tudo documentado. Tem uma gaveta lá em casa, assim, que é tudo registrado. Desde o primeiro filhote que nasceu ali, eu ainda tenho lá o comprovante de microchip, né? Devidamente guardado lá. O CBPA, a questão das seleções de cães, como eu tinha te falado ali anteriormente, mapa de ninhada, tudo tem que passar por lá, tudo. Se tu tiver um cão com displasia, ele não vai te deixar a tu produzir. Aquele cão ele vai te recomendar, né? Tu pode doar esse cão para uma chácara, alguém que queira, tu explica a situação. Esse cão ele tá ótimo, perfeito, mas ele não pode procriar pela cobrança do clube. Que o laudo dele diz assim, explicar para a pessoa, né? E coloca numa família ou tu segura na tua casa. Mas tu não pode produzir. Aquele cão não vai produzir. É uma exigência que o clube bate em cima muito, muito para evoluir na questão das chapas de displasia. É bem rigoroso. A questão dos microchips também tem que ser um veterinário, tem que implantar. Não pode, por exemplo, eu ou você, vamos fazer um mapa de ninhada. Não. Tem que vir o fiscalizador de ninhada, ele tem que estar presente. E quem vai colocar o microchip tem que ser o veterinário. E todos os dados tem ali, tu informa o clube. É bem rigoroso. Então o pessoal de casa pode ficar bem tranquilo, porque
O teu canil, ele tá comprovado através das informações que tu trouxe, que ele é muito confiável, né? Extremamente confiável. Então, quem comprar um pastor alemão lá, com certeza vai saber que é de qualidade, que é totalmente vistoriado, né? Totalmente certificado. Então, assim, para o nosso programa de hoje era isso, né? A gente poderia continuar falando sobre o pastor alemão, porque tem o assunto ele é muito vasto também. Então, a câmera 3 é tua aí. Se tu quiser falar, a localização do teu canil é Morada de Carvalhos, isso, né? É em Nova Roma do Sul. Fica à vontade aí, a câmera 3 é tua. O meu canil é em Nova Roma do Sul, né? O nome do meu canil é Morada de Carvalhos. Eu tiro poucas ninhadas, realmente, porque eu faço estudo de ninhadas, né? E tento corrigir alguns detalhes. Procuro a evolução de uma melhoria do pastor alemão. Se alguém quiser me procurar, manter contato, né? Tem o meu telefone, que é o 99567428. Estamos aí, né? Tentando até encaixar os nossos cães em famílias que realmente gostam do pastor alemão, né? E que vão cuidar e vão tratar bem o cão, porque nós também escolhemos os clientes. Muito bem, Carvalho. Te agradecemos aí essa entrevista aí, pelos teus conhecimentos que tu trouxe para nós aí, para o pessoal de casa aí. Te agradeço e numa próxima provavelmente será convidado aí para sanar mais dúvidas aí, porque as dúvidas são muitas. Sim. Então, conforme o pessoal vão nos trazendo as dúvidas, a gente vai trazendo o pessoal e provavelmente você será um novo convidado, será convidado novamente para responder novas perguntas. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Da Costa.